Olá, pessoal, boa noite. Vamos começando agora oficialmente o quarto encontro, né, dessa ação do projeto de extensão. Hoje a gente vai falar ainda um pouquinho sobre funções. A gente vai definir como é que a gente consegue visualizar uma função que a gente chama definida por partes. Dar uma breve introdução, que seria funções inversas, para apresentar funções exponenciais e funções logarítmicas, tá? Então, esse seria o principal objetivo do nosso encontro de hoje. Eu vou começar conduzindo o encontro, depois o Luiz passa a conduzir o restante do encontro com vocês, tá? Mas permaneça até o final também. Então, deixa eu iniciar compartilhando a tela com vocês. Pronto, a gente vai iniciar com esse conceito de função definida por partes, tá? O que é esse conceito? De maneira bem simples, o próprio nome diz como é que se comporta essa função. Ela é uma função que ela se comporta diferente em cada parte do domínio dela, tá? Então, o que acontece é, a minha função funciona de uma forma num trecho do domínio, ela funciona de outro jeito em outra parte do domínio. E aí a gente consegue observar esses comportamentos a partir dessas definições diferentes. Então, pode ser que minha função ela seja de um jeito antes de zero e seja de outro depois do zero. Pode ser que a gente tenha essa mudança de comportamento em mais de um trecho. Então, minha função assume um comportamento antes de menos 3, entre menos 3 e 4, e depois de 4 ela assume outro comportamento. Então, uma função definida por partes nada mais é do que uma função que eu vou dizer como é que ela se comporta em cada trecho do domínio dela. Tá? Então, essa divisão ela pode ser só em duas partes, pode ser em três partes, pode ser em quantas partes a gente desejar, tá? Vai depender da aplicação que você está observando. Então, tem funções que são definidas por partes bem pequenininhas, cada trechinho do domínio tem uma expressão diferente para sua função, e aí a gente precisa saber identificar como é que ela está se comportando e onde é que ela muda de comportamento, tá? Então, fazendo de uma forma bem genérica aqui, então, imagine que uma função... Eita, vamos ver se eu consigo fazer uma reta mais ou menos reta. Deixa eu pegar essa função aqui. Então, imagine isso aqui. Deixa aqui, deixa quieto. Vamos continuar aqui com a linha. Aqui está no sentido positivo 2 do x. E aqui antes do zero, né? Vou marcar aqui o zero. Ela vem com um comportamento qualquer. Quando chega aqui em zero, ela vai e tem um comportamento diferente. Ela passa a ser uma reta. Y igual a x. Antes ela é uma função qualquer. Então, nesse caso aqui, como é que eu vou descrever a minha função? Antes de zero, essa parte aqui, a gente pode até dizer que chama um F1, e essa parte depois chama um F2. Então, minha função f de x, ela se comporta como F1 se x for menor que zero, e a partir de zero, ela se comporta como F2, x maior ou igual a zero. Então, eu tenho como descrever como é que essa função se comporta a cada instante. Sempre que eu estiver olhando antes de zero, ela vai se comportar como esse esboço aqui. Sempre que eu estiver olhando depois do zero, ela se comporta com esse esboço aqui que a gente fez, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. F de x é menos x se o x for menor que zero, e ela é x se o x for maior ou igual a zero. Então, vejam, se eu olhar essas limitações aqui de mudanças de comportamento, a gente vê que, no fim, a minha função ela tem possibilidade de eu saber como é que ela funciona em toda a reta real.
Só que antes de zero ela se comporta de uma forma e depois de zero, incluindo zero, ela se comporta de outra, tá? Então, como é que funciona isso aqui? F de x sendo igual a menos x. Sempre que eu pegar um valor de x que é menor do que zero, eu tenho que usar essa expressão. Então, lembra, quando a gente vai estudar a função, a gente pode estudar a função analiticamente, né? Olhando a expressão algébrica da função. A gente pode observar graficamente a função também, tá? Então, por isso que lá eu comecei a esboçar o gráfico dessa função. A gente pode descrever como é que essa função também se comporta, tá? Para construir o gráfico, por exemplo, a gente poderia lançar mão de observar quanto vale a nossa função a partir de alguns pontos. E aí, esboçar um gráfico, tá? A minha função, ela é sempre igual a menos x se o x for menor que zero. Então, se a gente quisesse, por exemplo, observar aqui o valor da função para alguns valores de x. Tá? Então, se o x fosse, por exemplo, menos 100, quanto é que seria a minha função? Aqui está dizendo, ó, sempre que o x for menor que zero, a minha função, ou seja, o valor do y, vai ser igual a menos o valor de x. Então, aqui, para a minha função, ó, antes, como é um número menor do que zero, para calcular o f, eu vou usar essa expressão. Então, seria menos 100. Então, minha função valeria 100. Se fosse menos 4, então seria menos 4 é igual a 4. Se for menos 1, menos 1, que é 1. Tá? Então, minha função se comportaria dessa maneira aqui. Eu posso esboçar como é que se comporta esse trechinho aqui de função? Posso, separado, tá? Vou separar aqui. Sempre que o x é menor que zero, a minha função é o simétrico, né? É menos o valor que ela tem lá. Então, ela seria, o gráfico dela seria assim, ó. Vou esbocei direto porque é uma função linear com inclinação negativa, tá? E a inclinação é menos 1. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, menos 1, o valor do y correspondente, ou o valor da função correspondente, seria 1, tá? Então, a função se comporta dessa forma. Agora, vamos olhar como é que ela se comportaria depois de zero, né? Se for igual a zero, eu sei que minha função vale zero, tá? Então, outra coisa que também, ó, chamar a atenção. Para esse trechinho, a minha função, ela não vai até exatamente o zero, tá? O que é que acontece? Aqui no zero, não pertence, né? Essa definição sempre funciona para valores que são menores que zero. Quando fosse exatamente igual a zero, eu já não conseguiria calcular usando essa definição. O que é que eu poderia fazer aqui para representar isso? Botar uma bolinha aberta aqui, ó. Para essa parte, o zero não está incluso, tá? Agora, para esse outro texto, está. Quando x é zero, a função vale zero. Se for x igual a 1, minha função vale 1. Se for igual a 100, minha função vale 100, tá? Então, para esse trecho, como é que seria o gráfico da função? Seria uma reta, com inclinação agora positiva, né? E o zero está incluso, então, a partir daqui para cima. Como o zero está dentro, então seria uma bolinha fechada aqui, né? Como é que seria o gráfico usando esses dois trechos, tá? Então, agora o gráfico completo. Então, essa aqui seria só a parte para valores de x menor que zero. Aqui, vou colocar os eixos, né, Alessandra? X e y. Aqui seria para valores de x maiores ou iguais a zero. E para o gráfico da função completa, f de x, o gráfico seria como? Vou unir esses dois trechos, tá? Ficaria assim. Bolinha fechada para cá. E a bolinha aberta no zero aqui ia se sobrepor com essa daqui, com essa bolinha fechada, tá? Por isso que a gente nem ia perceber que tem uma bolinha aberta, tá? Então, o gráfico seria nesse formato aqui, tá? Olhando toda a reta real, eu consigo descrever. Ela se comporta de um jeito antes de zero, se comporta de outro depois de zero, ok? Então, vamos seguir. A gente tem interesse em calcular o valor da função. Então, esse exercício aqui
meio que a gente já teve contato com o exercício anterior, né? Quando a gente descreveu alguns valores. Aqui a gente precisa observar para determinados valores, identificar qual é a parte da função que a descreve, e aí sim a gente consegue calcular. Então, nesse problema, ele pede para a gente determinar quem é f de menos meio, quem é f de 1 e quem é f de 2, tá? E a nossa função ela é dada por essa expressão. Essa aqui a gente não vai desenhar o gráfico dela, não, tá? A gente vai calcular os valores numéricos que estão sendo solicitados. Então, observe, sempre que o x for menor que 1, eu vou usar essa expressão aqui para calcular o valor da função. Sempre que o x for maior ou igual a 1, eu uso essa outra expressão aqui, tá? A gente, quando pensa numa função, a gente usou já a ideia, né, de que a gente vai fazer aqui uma entrada e que aqui a minha função f de x é como se fosse uma máquina, né? Eu entro o x aqui, saio o y aqui, e essa maquininha, esse processo aqui, é a função que define como é que eles estão relacionados, tá? Na função definida por partes, o que acontece é que essa minha caixinha, essa minha função, essa minha máquina, é como se ela tivesse duas partezinhas, como no exemplo que a gente acabou de colocar, tá? Pode ter mais partes. Então, se a entrada é de determinada forma, a gente vai por um caminho aqui, por um F1. Se ela é dentro de uma outra faixa, a gente vai por um F2, tá? Então, a ideia é, eu vou observar a minha função baseada em partes, baseada em trechos, tá? E esses trechos têm definições diferentes para como a função vai se comportar. Então, voltando para cá, vamos repetir aqui a expressão da função. É 1 sobre x menos 1. Sempre que o x é menor do que 1. E é 3x² mais 1. Sempre que o x é maior ou igual a 1. Quero calcular quem é o f de menos meio. Quando eu quero calcular o f de menos meio, eu vou usar qual das duas expressões, tá? A primeira ou a segunda. Menos meio é um número que, com certeza, é menor do que 1. Então, eu vou usar essa definição. Então, para calcular o f de menos meio, eu vou calcular 1 sobre, e onde tem o x, eu vou colocar menos meio. Menos meio, menos 1. Aqui no denominador, eu tenho menos meio com menos 1. Posso tirar o mínimo aqui para poder encontrar, né, quem é o denominador comum. Quando a gente faz isso, a gente vai encontrar menos 3 meios, tá? A gente pode fazer assim. Deixa 1 aqui, que vai ter 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 1, menos 1. Aqui, 2 dividido por 1, 2, vezes menos 2, menos 2. Então, a minha função vai ser 1 sobre menos 3 dividido por 2. E como é que eu faço para calcular isso? Eu preciso lembrar, ó, quando eu tenho A sobre B dividido por C sobre D, tá? Divisões de frações. Como é que eu opero? A gente repete a fração que aparece no numerador, A sobre B, e multiplica pelo inverso da fração que aparece no denominador, D sobre C. Ô, Alessandra, isso se aplica para cá, para o problema da gente? Se aplica, tá, gente? Por quê? Esse 1 que aparece aqui, na verdade, eu poderia escrevê-lo como sendo 1 sobre 1. Então, o que a gente teria é 1 sobre 1 dividido por menos 3 meios. Aí eu posso usar essa propriedade. Aí aqui vai ficar, a gente repete a primeira fração, que é 1 sobre 1, vezes o inverso dessa. Vai ficar menos 2 sobre 3. E agora a gente multiplica. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2 terços. Então, f de menos meio é menos 2 terços. Até aqui tudo bem? Perguntas? Perguntar? Se tiver pergunta, pode escrever aí no chat ou então abre o microfone, tá? Vamos ver o próximo. Vou calcular quem é f de 1. Para eu calcular f de 1, eu vou usar a primeira expressão ou a segunda, tá? Então, vejam,
Quando a gente olha para a definição, essa segunda parte aqui vale sempre que o x é maior ou igual a 1. Então, vou usar essa daí. Então, f de 1 vai ser 3 vezes 1 ao quadrado mais 1 da expressão. Então, f de 1 vai ser 3 vezes 1 mais 1 é igual a 4. Tá? Então, f de 1 é igual a 4. O outro valor que a gente precisa calcular é o f de 2. Vamos calcular quem é o f de 2. 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado é 4, mais 1. Então, aqui vai ficar 12 mais 1, que é igual a 13. Tá? Com isso, a gente pôde apresentar, né, todos os valores de f que foram solicitados. Tá? Esse conceito de função definida por partes é um conceito super, super importante, tá? Porque na maioria das situações, a gente tem comportamentos diversos ao longo do domínio da função. E esse entendimento de como é que funciona essa função definida por partes é importante quando a gente for estudar, por exemplo, mais para frente, não aqui no curso, né, mas na graduação, se a gente precisar estudar o conceito de continuidade de uma função. Então, estudar a continuidade com uma função que é definida por partes é super importante, tá? Então, se a gente entende bem como é que funciona esse tipo de função, a gente não vai ter tanta dificuldade de identificar a continuidade de uma função. A gente tem mais um exemplo aqui de função definida por partes. A gente tem agora uma função que é definida por 3 trechos. A minha função, ela é constante igual a 3, sempre que o t é menor que menos 5. Quando eu estou entre menos 5 e 5, tá? Incluindo os dois extremos, a minha função se comporta como sendo t mais 1. E para valores de t que são maiores do que 5, a minha função é raiz de t. Tá? E aí a gente quer encontrar quem é o f de menos 6, f de menos 5 e o f de 16. Então, vamos lá. F de menos 6. O menos 6, ele está em que trecho aqui da minha função? Em que parte da minha função f de t? Está nessa primeira, né? Porque menos 6 é um número que é menor que menos 5. Tá? Então, para calcular o f de menos 6, eu vou usar a primeira parte da função. Então, vamos lá. F de menos 6. Vou usar esse primeiro trecho, essa primeira definição, e a minha função sempre vale 3. Então, f de menos 3 é 3. Depois, eu preciso calcular quanto é o f de menos 5. Quando t é menos 5, a minha função está dentro dessa faixa aqui, né? A minha função está nessa definição, nesse trecho aqui. Toda vez que eu pegar o t entre menos 5 e 5. Então, vou usar essa expressão aqui. Então, f de menos 5, a definição é t mais 1. Vai ser menos 5 mais 1. Então, menos 5 mais 1 é menos 4. E, por fim, eu vou calcular quanto é o f de 16. Quando eu quero calcular o f de 16, eu vou precisar usar o terceiro trecho. Por quê? Porque 16 é maior do que 5. F de 16. A definição é essa, é raiz de t. Então, vai ser raiz de 16, que é igual a 4. E, com isso, a gente determina quem são os valores de f para cada um desses trechos, tá? Perguntas, dúvidas?
A gente vai começar a observar agora uma característica interessante para as funções, se a gente tem interesse em observar, por exemplo, funções exponenciais, funções logarítmicas, tá? Por quê? A gente vai definir que as funções exponenciais e logarítmicas, elas são funções que são inversas entre si. Então, a função exponencial é o inverso da função logaritmo e a função logaritmo é o inverso da função exponencial. Mas antes da gente entrar nessas funções super importantes que a gente vai trabalhar hoje ainda, a gente vai definir o que seria uma função inversa. Como é que a gente calcula uma função inversa, tá? Quais são as relações que a gente precisa observar? Antes de definir a função inversa, a gente precisa de uma definição importante, um conceito importante, que é exigido para que se tenha uma função inversa, tá? Então, uma função qualquer, uma função f, é chamada de função injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes. Isto é, f de x1 é diferente de f de x2 sempre que eu tiver x1 diferente de x2. Então, se a gente pensar aqui graficamente, ou através desses diagramas, eu estou pegando diferentes aqui valores de x nesse conjunto A, estou aplicando a função f, isso está me gerando os correspondentes aqui no conjunto B. Se eu pegar valores diferentes aqui dentro desse conjunto A, eu vou ter valores diferentes aqui no conjunto B, tá? Então, com isso, essa relação aqui primeira seria uma relação proveniente de uma função que a gente diz que é injetora. Já aqui, o que é que acontece? Eu estou observando alguns desses valores que estão lá no meu conjunto A, por exemplo, 2 e 3. E o que é que está acontecendo? Através da aplicação da função g, isso está me gerando o mesmo valor lá no conjunto B. Tá? Então, aqui, ó, 2 e 3 está saindo de A, mas está chegando no mesmo elemento do conjunto B. Então, essa relação que está desenhada aí pela função g não é o de uma função injetora, tá? Então, na função injetora, a gente tem garantia de que se eu pegar valores diferentes de x, eu vou ter valores diferentes de y. Já na função que não é injetora, a gente não consegue garantir isso, tá? Uma maneira da gente rapidamente observar se a função ela é ou não injetora é através de um outro teste. A gente já falou do teste da reta vertical para identificar se é função ou não, tá? Agora a gente tem um teste da reta horizontal para identificar se a função que a gente tem, se o gráfico dela representa uma função injetora. Então, quando a gente está traçando aqui, ó, uma reta horizontal, o que é que está acontecendo nessa primeira situação? Eu tenho dois valores diferentes de x, me levando para o mesmo valor de y, ou o mesmo valor da função, tá? Então, nesse caso, a gente não teria uma função injetora. Nesse segundo exemplo aqui, eu estou traçando aqui, ó, retas verticais e só está cruzando a minha função em um único ponto. Então, sempre que eu tenho um valor de dois valores diferentes de x, eu vou ter valores diferentes de y, tá? Então, essa função aqui é uma função injetora. Esse aqui é o gráfico da função y igual a x ao cubo. Outra função bem conhecida nossa, que é essa função quadrática centrada aqui na origem, o que acontece com ela? Quando eu faço o traçado das retas verticais, perdão, retas horizontais, a gente observa, ó, que tem dois valores diferentes de y, dois valores diferentes de x, por exemplo, um x1 e um x2 aqui, que estamos gerando o mesmo valor de y, tá? Então, aqui associados ao mesmo valor de y. É só pensar, se eu olhar x igual a menos 1, o valor de y é 1. Se eu olhar x igual a 1, o valor de y é 1. Então, essa função ela não é uma função injetora. Se eu pegar menos 2 ao quadrado, 4. X igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Então, essa função ela não é uma função injetora, tá?
E aí vamos definir o que seria essa relação inversa e como é que a gente calcula uma função, como é que a gente encontra a expressão de uma função inversa, tá? Então, aqui uma segunda definição é se uma função uma função f foi injetora com domínio em A e imagem no conjunto B, a sua função inversa tem domínio em B e a imagem no conjunto A. Então, se a gente olhar aqui, ó, nessa relação, f vai desse conjunto para esse, e a função inversa iria desse conjunto B para o conjunto A, tá? A função inversa seria aqui a f a menos 1. Então, como é que a gente define essa função, tá? A função inversa, f a menos 1, cujo argumento é y, é igual a x. Se somente se a função f de x for igual a y. E, Alessandra, não entendi nada. Você, calma, certo? Isso já é um indicativo de como é que a gente vai encontrar a expressão para a função inversa, tá? Então, o que é de importante que a gente tem aqui nessa definição? Primeiro, para que eu tenha uma função inversa, eu preciso que ela seja injetora. Se ela for injetora, eu tenho que lembrar, ó, a função f, ela sai do conjunto A para o conjunto B, do domínio para o conjunto imagem aqui. Então, ela faz isso aqui, esse caminho. Ela sai de A e vai para B. A função inversa, ela vai fazer o caminho contrário. Ela sai de B e vai para A, tá? Então, aqui é domínio e aqui imagem. Aí, quando for observar a função inversa, o que é domínio no conjunto, o que é domínio na função f vai passar a ser a imagem na função inversa. O que é imagem na função original f vai passar a ser o domínio da função inversa, tá? Então, a gente faz esse movimento aqui. Uma vai nesse sentido, outra vai no sentido contrário, tá? Então, como é que eu faço para achar uma função inversa de uma função que eu garanto que é injetora, tá? Então, se a função não for injetora, eu nem sigo para frente para procurar a inversa, tá? Então, precisa ser injetora para a gente poder procurar a inversa, tá? Então, primeiro, escreva y igual a f de x. Então, se for dado f de x é igual a tanana, uma expressão. O primeiro passo é enxergar que esse f de x, na verdade, é um y que você está calculando, tá? É uma expressão para y. Então, a gente isola o x nessa equação, escrevendo em termos de y. Para expressar f a menos 1 como uma função de x, troque x por y e observe quem é a equação resultante, tá? Vamos ver como é que funciona na prática. Vamos fazer um exemplo. Então, vamos para cá. Encontrar quem é a função inversa dessa função que está colocada aí, tá? Uma função bem simples. F de x é igual a 2x menos 3. Então, vamos escrever aqui que y é, então, 2x menos 3. Então, eu tenho uma expressão do y em termos do x. O que é que eu vou fazer agora? Para encontrar a expressão da função inversa. Na verdade, antes disso, tá? Se eu olhar para essa expressão da função f, essa expressão é de uma função inversa, eu tenho que me perguntar, tá? Porque aqui o problema está pedindo para a gente encontrar, mas para a gente encontrar, a gente precisa garantir que essa função f ela é injetora, tá? Então, se a gente lembrar lá do encontro que a gente falou sobre função linear, como é que essa função se comportaria, tá? Ela é a equação de uma reta com inclinação positiva. Quando o x é zero, se eu substituir aqui, eu encontro que ela é menos 3. Então, ela é uma função que está passando aqui no menos 3 e sobe. Então, o gráfico dela seria mais ou menos esse. E esse gráfico aqui é de uma função injetora. Para observar a partir do gráfico, a gente pode traçar aqui ó, retas horizontais e observar que ela só corta o gráfico em um ponto, tá? Então, ela é injetora. Então, eu posso seguir aqui com a busca. Então, se y é 2x menos 3, para a gente encontrar a expressão da função inversa, onde tem y, eu vou escrever x, e onde tem x, eu vou escrever y. Inverto as variáveis, tá?
Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar a expressão do y. Então, aqui, x menos 3 é igual a 2y. Então, passando 2 para cá dividindo, eu tenho que y é igual a x menos 3 dividido por 2. E aí, essa expressão aqui é a expressão da minha inversa. Então, f a menos 1 é igual a x menos 3 sobre 2. Então, a expressão da minha função inversa é essa aqui. Então, pega a expressão da sua função, inverte as variáveis, substitui, né? Onde tem y, você coloca x, e onde tem x, você coloca y. Depois que faz isso, isola a variável y, e por fim, quando você conseguir isolar, essa expressão já é a expressão da sua função inversa, tá? Vamos ver um segundo exemplo. Uma página em branco ali. Deixa eu apagar logo ela. Consigo. Dada a função 2x menos 5, qual o ponto que pertence ao gráfico da função inversa? Tá? Esse aqui é um probleminha um pouquinho diferente. Ele dá uma função e pergunta qual desses pontos aqui vão pertencer ao gráfico da minha função inversa. Não é dessa função não, tá? É da função inversa. Então, uma maneira da gente conseguir identificar que ponto vai pertencer à sua função inversa é, de fato, encontrar quem é a expressão da função inversa e depois observar quais desses pares de ponto pertencem à função que a gente vai encontrar, tá? Como é que eu faria para encontrar f menos 1? Esse aqui é bem semelhante ao anterior. Eu já parei de colocar um integral aqui para vocês. f é menos 1, eu preciso descobrir quem é a expressão, né? Então, a gente vai escrever isso aqui, ó. Y é igual a 2x menos 5. Aí, a gente troca agora as variáveis. Onde tem y, a gente vai colocar x. Onde tem x, a gente vai colocar y. Esse menos 5 passa para o outro lado. E aqui a gente tem que y bem parecido, né? X mais 5 dividido por 2. Essa é a expressão da minha função inversa. E agora, com essa expressão que a gente tem aqui, a gente vai testar quais desses pares de ponto pertencem a essa função. Então, se o x for 1, será que o valor da função dá menos 3? A gente substitui aqui. Se x for 1, vai ficar 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. Dá menos 3? Não. Então, não pode ser esse aqui. Vamos testar o segundo ponto. Se x for 4, então aqui vai ficar 4 mais 5, 9 dividido por 2, 4,5. Dá 5? Não. No terceiro ponto, aqui vai ficar 2 mais 1, mais 5, 7, dividido por 2, 3,5. Não bate aqui. Vamos ver por fim o último, tá? Se x for 1, então vai ficar 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. Então, de fato, a solução seria essa daqui. Vamos só reforçar aqui, ó. F a menos 1 é x mais 5 sobre 2. Então, quando x é igual a 1, lembra que isso aqui é a expressão da função inversa, tá? Então, quando x é 1, eu vou ter que o y correspondente da função inversa, tá? Vai ser 1 mais 5 dividido por 2, que é igual a 3. Então, ponto 1, 3 pertence a f a menos 1. Pertence ao gráfico, né? De f a menos 1. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Definida a função composta e a função, conceito de função inversa, a gente vai passar a estudar duas funções super importantes, tá? A função exponencial e a função logarítmica, tá?
Só para, antes de passar para Luiz, quando a gente está pensando em função definidas por partes, atentar que a gente pode ter essas partes definidas, por exemplo, por funções compostas, por funções exponenciais ou por funções logarítmicas, tá? Então, o conceito, ele pode ser ampliado, né? A gente pode ter as partes ali sendo qualquer função que a gente já tenha estudado, exponencial, logarítmica, uma função trigonométrica, qualquer que seja a expressão dela, tá joia? Deixa eu passar a palavra agora para Luiz. Deixa eu parar o compartilhamento. Pronto, Luiz, pode seguir. Se o teu microfone está desligado, sobe-se, Luiz. Boa noite, pessoal. A gente vai ver agora a função exponencial e, em seguida, função logarítmica. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pronto. A gente está vendo aí a definição da função exponencial, né? Chama-se função exponencial qualquer função f de reais em reais, dado por uma lei da forma f de x é igual a x, em que a é um número real dado. Esse número real, esse a, tem que ser maior do que zero e tem, né, necessariamente diferente de 1. Mas também a gente pode encontrar essa função com essa forma aqui. f de x é igual a k a elevado a x. Aí na definição que está sendo apresentada para vocês, ele não está aparecendo aí o k, porque a gente está assumindo que aí é 1 no lugar desse k, ele vale 1. Mais abaixo aí nós temos o gráfico da função, né, de f de x a elevado a x é crescente quando a base é um número maior que 1, ou seja, quando a é maior que 1. Nesse caso, quando o maior valor de x, maior será o valor de y. Ele cresce exponencialmente. Se a gente pegar essa função aqui, f de x igual a 2 elevado a x, f de 1 seria 2 elevado a 1, seria 2. Isso está f de 2. 2 elevado a 2 seria 4. Se eu botasse f de 3, seria 8, ou seja, a função está crescendo exponencialmente. Ela está em 2, depois está dobrando para 4, para 8, e assim sucedendo, 16 e por aí vai, 32, né? Agora, já nesse caso aqui, quando o A ele é menor do que 1, maior do que 0 e menor do que 1, a função tem esse comportamento, ela vai decrescendo, né? Ela vem de menos infinito até vai se aproximar, mas nunca vai se tocar o zero, vai ser zero, vai diminuindo. É como se a gente fosse aqui da forma f de x é igual 1 meio elevado a x. Se a gente usar essa aqui, f de 1 isso aqui seria igual a 1 meio, f de 2 seria igual a 1 quarto, e assim sucessivamente. Ela sempre ia diminuindo o valor da função. Aí aqui tem esse pequeno exercício aqui, a gente tem que determinar o valor de φ das equações exponenciais abaixo. A gente tem essa primeira
esse primeiro exemplo, exemplo A, no qual é 25x elevado a x menos 1 é igual a 1 sobre 125. É como se fosse essa função aqui, fosse isso aqui. A primeira letra A. F de x é igual a 25 menos 1. Aí ele já tem o f de x, que é 1 sobre 25. É o que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que fazer uma manipulação algébrica para poder. A gente vai usar aquelas propriedades que foi fechando na quinta-feira, que é de potenciação, para tentar reduzir os dois lados da equação a uma mesma base. Então, fazendo isso, o que, é que a gente vai encontrar aqui? Eu posso dizer que 25, fatorando ele é 5 ao quadrado, né? Elevado a x menos 1. E 125, fatorando ele por 5, vai dar 5 ao cubo. Usando a propriedade de potência aqui, isso aqui vai ser 5 elevado a 2x menos 2. E aqui, também usando a propriedade de potência, eu vou passar o 5 ao cubo para o numerador, com sinal negativo, né, da potência. Menos 3. Como as bases são iguais, aqui a base é 5, eu só vou igualar os expoentes. 2x é igual a 2, é igual a menos 3. 2x olhando aqui, menos 3 sobre 2. Perdão, está errado. Menos 3 mais 2. 2x, isso é igual a menos 1. Então, x vai ser igual a menos 1 meio. Então, para que 2 elevado a x, 2 elevado a x menos 1 seja igual a 1 sobre 25, o x tem que ser menos 1 meio. Aí, então, a letra B é 0,75 elevado a x é igual a 9 sobre 16. Eu posso reescrever esse número decimal dessa forma aqui, né? 75 sobre 100. Elevado a x. E esse 9 sobre 16 eu também posso escrever, que é 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Fazendo aqui uma manipulação aqui, dividindo esse lado aqui por 25, isso aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4 elevado a x. E aqui, usando a propriedade de potenciação também, eu estou elevado à mesma potência, é para 3 quartos elevado a 2. Aqui. Então, como é a mesma base, isso significa que x é igual a 2. E para encerrar esse item aqui, a letra C, a gente tem raiz de 3 elevado a x é igual a raiz cúbica de 81. É o que a gente vai fazer aqui também, usando as propriedades de potenciação. Isso aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que você escrever 3
elevado a 1 meio, isso tudo aqui elevado a x, e 81, fatorando 81, por dá isso aqui vai ficar 81, vai ser 3 a quarta elevado a 1/3, tirando da raiz cúbica. Então, isso significa, e fazendo aqui a propriedade da potenciação de novo, vai ser 3 elevado a x sobre 2 é igual a 3 elevado a 4/3. Então, com as bases são iguais, x sobre 2 é igual a 4/3. Fazendo meio pelos extremos, multiplicando aqui, isolando x vai ser igual a 2 vezes 4 é 8. Então, esse é o valor de x que me retorna, quando elevado raiz quadrada de 3 elevado a 8/3, mas me retorna a raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 81. A gente agora vai entrar num problema contextualizado, no qual diz o seguinte: uma pizza a 180 graus Celsius foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus Celsius, será possível assegurar um de seus pedaços com suas mãos nuas, sem se queimar. Suponha que a temperatura T da pizza em graus Celsius possa ser descrita em função do tempo T, em minutos, pela expressão T é igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Qual o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço de pizza com as mãos nuas, sem se queimar? E tem duas variáveis. O Tzão aqui é a temperatura em graus Celsius, e o T minúsculo, o T maiúsculo, vamos dizer assim, e o T minúsculo é o tempo em minutos. Ele quer saber, quando for 65 graus Celsius, quanto tempo o tempo necessário para chegar nessa temperatura, né? Já que ele tem essa função aqui, igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,08T. O tempo que a temperatura final que ele já me deu, que é 65, eu vou jogar aqui, vou colocar aqui na equação, é igual a 160 menos 0,2 vezes 2 elevado a 0,08T mais 25. Vou jogar esse 25 para o lado aqui esquerdo, menos 25 menos mais 65 é igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8T. Isso aqui, fazendo a continha aqui, vai dar 40, é igual a 160, que multiplica 2 elevado a 0,8T. Jogando esse 160, dividindo aqui, vai ficar 40 dividido por 160 igual a 2 elevado a 0,08T. Isso aqui vai dar 1/4. 4 por 16 vai dar 1/4. É igual a 2, que multiplica 0,08T. Negativo.
Jogando aqui para cima, eu posso escrever isso aqui. 2/2 igual a zero, igual a 2 elevado a menos 8t, jogando o numerador para o denominador para o numerador, vai ficar 2 elevado a menos 2 é igual a zero. 2 elevado a 0,08t. Então, quando as bases são iguais, eu vou igualar os expoentes. Menos 2 é igual a menos 0,08t. Multiplicando os dois lados da equação por menos 1, então vai ficar que t é igual a 2 dividido por 0,08. Então, t vai ser igual a 2,5, que na realidade, né, essa não é a resposta, né? É 2 minutos e 30 segundos. Ou seja, para ela atingir a temperatura de 65 graus Celsius, vamos transcorrer 2 minutos e 30 segundos. Alguma dúvida até aí? Se tiver, eu paro e explico novamente. Não? Vou seguir então. Aí tem essa outra questão, aí diz o seguinte: a desintegração de uma substância radioativa é um fenômeno químico que é modelado pela fórmula Q igual a 10 vezes 2K elevado a vezes T, onde Q representa a quantidade da substância radioativa em gramas existente no instante T em horas. Quanto tempo T é igual a 3,13 horas. E quando T é igual a 3,3 horas, a quantidade existente Q vale 5. Então, o valor da constante K, ele quer saber o valor dessa constante aqui. Ele me deu o tempo, já tem aqui a massa inicial, que é 10, e a massa final, que vale 5. Aí que eu vou ter que fazer. Pensei. Ele me deu a massa final já, que é 5 vezes 10 vezes 2, K, que multiplica 3,3. Passando esse 10 para cá, vai ficar 5 dividido por 10 é igual a 2, que multiplica 3,3K. Isso aqui vai dar 1 meio, é igual a 2, 3,3K. Aqui é 2 a menos 1, é igual a 2 elevado a 3. Tá. Então, com as bases são iguais, então eu vou igualar os expoentes, né? Só trocando aqui de lado, 3,3K é igual a menos 1. Então, isso significa que K é igual a menos 1 sobre 3,3. Então, a equação que ele está querendo aqui é dessa forma.
vezes t. Dez multiplica menos 1 sobre 3,3 t. Portanto, a equação é dessa forma aí. Alguma dúvida? Não? Vou seguir, então. A gente agora vai ver aqui. Oi. Pois não, pode falar. Pode colocar, se quiser, deixar assim mais... Talvez mais limpa, né? A visualização da função. No lugar desse menos 1 sobre 3,3, a gente poderia fazer essa divisão, né? Aí daria aproximadamente 0,3. Ou 0,303. Para arredondamento, certo. Estou só também. 10. Que é aproximado, né? Que dá uma dízima periódica nisso aí. Isso. Aproximadamente, né? Aí bota o símbolozinho de aproximado, né? No QT. Ao invés do igual, bota mais um. Aqui tem que botar aqui uma dízima periódica, isso aqui, botar assim. Está dando 30, 30, 30, 30, 30, vai estar dando sempre. Vai ser repetido por 30 direto, indefinidamente. Aqui a gente vai entrar agora na função logarítmica, né, que é log de A na base B é igual a x, se e somente se A elevado a x for igual a B, ou seja, é o inverso da função exponencial, né? Se você tiver aqui um exemplo, log de 3 raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a x. Usando, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso para cá, isso aqui, o x vai ser o expoente do 3, então isso aqui vai ficar dessa forma aqui, vai ser 3 raiz de 3 é igual a 3 elevado a x. Esse raiz aqui de 3, a gente pode reescrever ele como 1 meio igual a 3 elevado a x. Então, significa, né, igual nos expoentes, que x é igual a 1 meio. A condição de existência, né, o log de B na base A somente vai existir quando B for maior do que zero. O B sempre tem que ser maior do que zero. E A tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Né? Essa é a condição de existência da função logarítmica. Aqui tem a propriedade do produto, né? Se A é menor do que zero, se zero é menor do que A, e A é diferente de zero, e B é maior do que zero, e C é maior do que zero, então log de A, essa aqui é a regra do produto, log de B vezes C na base A é igual a log de B na base A mais log de C na base A. A regra do quociente, que é o log dessa fração de B sobre C na base A, vai ser igual à diferença dos logaritmos. Vai ser log de B na base A menos log de C na base A. E a propriedade da potência, que é log de B elevado a C na base A, a gente vai jogar esse expoente para frente do logaritmo, vai ficar C que multiplica log de B na base A.
E tem uma outra propriedade que, às vezes, nós que pegamos questões que é necessário fazer uma mudança de base. O que é que vai ocorrer? Eu vou ter log de A, log de B na base A. Se eu fazer a mudança de base, isso aqui vai ficar. Eu vou mudar para uma outra base, eu vou chamar log. Esse, o B vai ficar no numerador, vou chamar uma base C, sobre log de C, de A na base C. Então, muitas vezes, em questões, é necessário fazer mudança de base. Tipo, é, y é igual a log de 4 de 7 da base 4. Eu não vou conseguir resolver isso aqui de uma forma muito simples. Não vou ter que fazer mudança de base. Aí, como é que eu faria isso? Isso aqui seria da forma. 4 elevado a y é igual a 7. Aí, se eu tirar o log dos dois lados, que não dá para igualar as bases, isso aí fica log de 4 elevado a y, log de 7, jogando o y para frente. Y log de 4 é igual a log de 7. Então, y ficou log de 7 sobre log de 4. Só lembrando uma coisa aqui que eu não falei, né? Que o log, nesse caso aqui, ele pode aparecer na base decimal, né? Por exemplo, log de 10, que é 1, ou então na base natural, que é o número de Euler, né? Que é ln de E, log de E na base E, que é igual a 1. Nesse caso aqui, a gente saiu da base 4, né? A base era 4 aqui, para a base decimal. É que quando a gente não tem a base aqui, porque a base é decimal. Ok? Aqui tem a representação gráfica, para demonstrar, né, geometricamente que que as funções elas são inversas uma da outra, porque a função do exponencial tem esse comportamento, e a função logarítmica ela está vindo de menos infinito, né, indo para mais infinito, e a função logarítmica ela está vindo de mais infinito, né, indo para menos infinito, sem tocar o zero, né? Nunca vai ser zero, né? É, temos aqui uma questão, é, que é uma aplicação financeira, né? Diz o seguinte: um problema de matemática financeira com juros compostos, né? Um capital de R$ 1.000 foi investido em uma aplicação financeira que rende 6% de juros compostos anualmente. Aí ele quer saber aproximadamente o tempo necessário para que essa quantia dobre. Ou seja, ele quer saber o montante, quando esse montante vira de 1.000, com o capital inicial, que é 1.000, dobrar, que seja R$ 2.000. Então, a gente vai usar aquela formulazinha de matemática financeira. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais o I, que é a taxa de juros, elevado ao tempo. Ou seja, a gente vai querer saber, para dobrar o valor, que é 2.000, vai igualar
1000 que multiplica 1 mais a taxa que ele deu, que é 6, mas está em percentual. Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes sobre 100, que é igual a 0,0006 aqui. Elevado a t. Esses 3 zeros eu vou cortar com aqui. Aí isso aqui vai ficar, para descer dividindo, vai ficar 2 é igual a 1,06 elevado a t. Então, nesses problemas de matemática financeira, geralmente vai ocorrer esse tipo de problema. A base aqui não tem como a gente reduzir para fazer ou nenhuma manipulação conhecida que a gente consiga transformar tudo em 2 ou tudo em 1,06. Aí o que, é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tirar o logaritmo aqui dos dois lados da equação. Você vai ter que fazer log de 2 igual a log de 1,06 elevado a t. O que eu vou ter que isolar o que eu vou ter que fazer aqui? Usar a propriedade da potência, né, que é a que a gente viu aqui. Essa daqui. Aí vou jogar esse t para frente do logaritmo. Vai ficar t igual a log de 1,06. Isolando t agora, que é o tempo que eu estou querendo saber. Isso aqui vai ficar log de 2 sobre log de 1,06. Como ele não deu o logaritmo de 2 na base 10, nem o logaritmo de 1,06 na base 10, a gente vai ter que usar, né? Eu sugiro que se não tem, vocês não tiverem, é bom providenciar uma calculadora científica que vai precisar para trabalhar, para resolver as questões, para resolver prova, porque se não tem condição de fazer sem calculadora. Então, usando a calculadora científica aí, log de 2 dividido por log de 1,06, isso aqui vai me retornar um tempo aproximado de 11,9, como é capitalizada anualmente, anos, né? Ou seja, por essa aplicação financeira de R$ 1.000, dobrar de valor a essa taxa de juros, vai ter que transcorrer um tempo de 11,9 anos. Alguma dúvida até aí? Então, vamos para a próxima questão. Aqui a gente vai tratar de novo de uma outra questão de meia-vida novamente de substância, né? Aí ele diz o seguinte: meia-vida de uma grandeza que decresce exponencialmente é um tempo necessário para o valor dessa grandeza se reduza à metade, né? Uma substância radioativa decresce exponencialmente de modo que sua quantidade daqui a t anos dado por essa equação, é A que multiplica 0,0975 elevado a t, adotando os valores de Ln de 2 igual a 0,693 e Ln de 0,975 igual a menos 0,25, o valor da meia-vida dessa substância é aproximadamente. Então, ou seja, a gente vai pegar essa equação e a gente quer saber a meia-vida dessa substância aqui.
Quando t for igual a zero, isso aqui vai ser 1. Então, a substância no tempo zero o valor dela é A. Para que ela chegue à metade da vida dela, então, a gente está querendo saber quando a quantidade for A sobre 2. Não é isso? Que é a meia-vida dessa substância. Então, a gente vai pegar A sobre 2, vai ser igual a A, que multiplica 0,0975 elevado a t. Esse A vai descer multiplicando, então, vai descer dividindo, perdão. Ele vai ser, então a gente pode cortar. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 é igual a 0,975 elevado a t. Passando o 2 do denominador para o numerador, vai ficar 2 elevado a menos 1, 0,975 elevado a t. De novo, recaímos em uma equação exponencial que não conseguimos igualar as bases. Então, vamos ter que tirar o logaritmo dos dois lados da equação. Como ele já viu aqui os valores de ln de 2 e ln de 0,975, ele vai tirar o logaritmo natural, então, dos dois lados. Então, vai ficar ln de 2 elevado a menos 1 é igual a ln de 0,975 elevado a t. Usando aqui as propriedades do logaritmo da potência, vai ficar menos ln de 2 é igual a t, que multiplica ln de 0,975. Isso aqui é ln menos ln de 2. Isolando t, vai ficar menos ln de 2 sobre ln de 0,975. Substituindo aqui os valores que ele nos deu, vai ficar menos 0,693 menos 0,025. Vou multiplicar em cima e embaixo por 1000 para ter essas casas decimais aí, para facilitar a nossa conta. Isso aqui vai ficar 693 dividido por 25. Então, T vai ser igual a 693 dividido por 25. O tempo vai ser igual a 27,72 anos. Ou seja, para essa substância ser reduzida à metade do seu valor inicial, vai transcorrer 27,72 anos. Alguma dúvida? E para a gente encerrar aqui o trabalho de hoje, aí tem essa última questão aqui. A população do estado de Ohio pode ser modelada por essa equação que a gente está vendo aí.
onde P é o número de pessoas em milhões e T é o número de anos desde 1900. Baseado nesse modelo, quando a população do estado de Ohio será de 10 milhões de pessoas. Ou seja, quer saber, mais uma vez, uma equação exponencial, a gente vai ter que trabalhar, e mais uma vez, a gente vai ver, quando a gente desenvolver essa questão, que vai cair novamente vai ficar uma equação exponencial que a gente não vai conseguir igualar as bases. Então, vai ter que tirar o logaritmo de novo dos dois lados da equação. Então, vamos lá. Ele já me disse aqui que ele quer saber quanto o tempo para que essa população atinja 10 milhões de habitantes, né, com essa condição dessa função. Aí ele já disse que é 10 milhões, e está dizendo que o número de pessoas já está em 10 milhões, então eu vou usar o 10, não vou usar os zeros todos, só o 10 aqui, tá? Então vai ser 10, vai ser igual a 12,79, 1 mais 2,402, que multiplica elevado a 0,039t. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo isso aqui que está no denominador por 10. E vou igualar a 12,79. Então vai ficar 10 que multiplica tudo isso que está aqui, o entre parênteses aqui. Elevado a t. Isso será igual a 12,79. 10 vezes 1 é 10, mais 10 vezes 2,402 vai ficar 24,02, que multiplica elevado a menos 0,0309, que multiplica t. Isso aqui vai ser igual a 12,79. Passando esse 10 para o outro lado, 24,02 0,039t é igual a 12,79 menos 10. Levando 12,79 menos 10 dá Qual a base ali da 2,70. exponencial, Luiz? Faltou o que, professora? Aqui, né? Faltou o Ezinho. Aqui é. Tá certo. 2,79. Aí, agora, joga esse 24,02 aqui dividindo vai ficar 2,79 dividido por 24,02, né? Vinte e quatro zero dois. Então, aqui a gente chega no impasse, né? Não tem como igualar essas bases aqui, porque aqui está o número de Euler elevado a menos 0,309 e não tem como a gente fazer. Então, vai ter que criar um logaritmo. E para fazer isso, eu vou usar o logaritmo natural, porque aqui já está no número de Euler, para facilitar minhas contas, né? Que o ln de E é 1. Então, o ln 0,0309t, aqui ln
Deixa eu fazer aqui em cima agora. Usando a propriedade aqui da potência, eu vou jogar esse expoente para frente do logaritmo natural de Euler. Vai ficar menos 0,0309t. ln de E. Aqui eu vou usar aquela propriedade do logaritmo quociente, vai ficar ln de 2,79 menos ln de 24,02. Esse daqui é 1, perdão, aqui é 1, vai ficar menos 0,0309. (2,79 ln de 24,02). Como eu quero, vai estar negativo aqui, vamos multiplicar todos os dois lados da equação por menos 1. Então, vai ficar 0,0309t. Aqui vai ficar positivo. ln de 24,02 menos ln de 2,79. O t vai ser igual a 24. Zero vírgula 0,309. Com auxílio da calculadora científica, quanto é que vai dar isso? ln de 24,02 menos ln de 2,79 dividido por 0,0309. Isso aqui vai me dar aproximadamente 69,67. Ou seja, o tempo que ele está perguntando, baseado nisso, quando a população vai ser de 10 milhões. Então, o dado que começou em 900 vai ser em 1969. Mais ou menos, como é da 67, vai ser em agosto, mais ou menos, desse ano, que a população atingiu essa quantidade de pessoas. Alguma dúvida? Quer fazer mais alguma colocação, professora? Que encerrou aqui. Pronto, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, só para a gente reforçar bem essa parte aí da... Certo, Pode só parar encerrar aqui, então. Pronto. A gente reforçar mais um pouquinho essa questão do comportamento de inversão das funções logaritmo e exponencial, tá? Bem rapidinho, para a gente concluir, hoje a gente termina um pouquinho mais cedo. Aí eu vou só compartilhar aqui a tela de novo com vocês, para a gente olhar uns gráficos novamente. Me digam se já estão vendo o meu gráfico. Tá vendo já aí, Luiz? Tô sim. Pronto. Esse aqui, o gráfico que o Luiz apresentou, é das funções exponencial e função logarítmica, né? Mostrando como é que a gente graficamente conseguiria verificar essa relação de inversão entre essas duas funções, tá? Então, essa aqui mais escura é a função logaritmo, e essa aqui mais em cinza, um pouco mais claro, seria a minha função exponencial. Tá? Observem que essas duas funções, elas são espelhadas em relação a essa reta aqui, que passa, né, pela origem, né, essa reta y igual a x. Então, esse gráfico da função logaritmo é o espelho, né, espelhado em relação a essa reta da função exponencial. Então, pega a função exponencial, seu espelho, né, inverto ela rotaciono ela em relação
a reta y igual a x, eu tenho o gráfico da função logaritmo, tá? E a gente comentou brevemente, quando a gente está pensando em funções inversas, né? Que aqui, se a gente tem um conjunto A, um conjunto B, e f vai de A para B, a função inversa vai de B para A. Então, o que é domínio na função f passa a ser imagem. E o que é imagem na função f passa a ser domínio na função inversa. E observe que isso de fato acontece, né? Quando a gente está olhando aqui a função exponencial, qual é o domínio dela? Todos os reais, tá? Então, eu vou lá e olho todos os reais, o domínio. Como é que isso vai funcionar na minha função inversa a ela? A função logaritmo. A minha imagem é que vai poder ser qualquer valor real, tá? O meu conjunto imagem na função exponencial são só valores positivos, porque ela está sempre aqui acima do eixo, né? Como é que isso vai se reportar lá na função logaritmo? É o contrário, o domínio da função logarítmica pega só os valores positivos, tá? Então, tudo que eu tinha de consideração com relação a uma função, né, o domínio dela, vai me trazer informação sobre o conjunto de imagem da outra, tá? Da função inversa. E se eu pensar na imagem de uma, isso me dá informação sobre o domínio da outra. Então, essa relação, de fato, existe, essa relação de inversão, tá? A gente também comentou sobre a gente conseguir resolver as equações que envolvem exponencial, logaritmo, todos os problemas aplicados aí que foram apresentados, tá? Essa relação de inversão, a gente pode pensar também como o que uma função faz, a outra desfaz. Então, se eu pego um determinado x, ou se pego um determinado qualquer valor, né, de x, tá? Qualquer valor numérico. Se eu aplico uma função e no resultado disso eu aplico a outra, a função inversa, eu volto para o ponto onde eu parti. Então, por isso que essas relações aqui, ó, o logaritmo na base A da função a elevado a x é o próprio x. Tá? Luiz usou essa propriedade com a função logaritmo, tá? Então, isso pode acontecer com qualquer que seja a base. Então, observe aqui que o logaritmo, a base desse logaritmo aqui é A, e a base dessa exponencial também é A. Tá? Então, quando acontecer isso, a gente volta para o ponto onde a gente partiu, tá? Então, aqui, nessa primeira linha, é como se eu tenho x, vou aplicar a função exponencial. No resultado disso, aplico a função logarítmica. Eu volto para x. Como pode ser a aplicação primeiro do logaritmo? Então, aqui, ó, primeiro eu tenho x, aplico o logaritmo, e o resultado disso eu faço a exponencial. Volto para x. Tá? Então, isso sempre vai estar acontecendo. E destacar que sempre que eu tiver o logaritmo cuja base é o número E, número de Euler, tá? O número de Euler, ele não é um número inteiro, é aproximadamente 2,71. Sempre que eu tiver o logaritmo de x na base E, isso a gente representa como sendo ln de x, tá? Então, ln é o logaritmo neperiano, o logaritmo natural, que nada mais é do que o logaritmo cuja base é o número de Euler. Então, essas propriedades que a gente apresentou aqui em cima, elas são válidas também se eu estiver olhando a base de Euler, tá? Então, tudo que eu escrevi aqui vai funcionar para cá. Por isso que ln de E elevado a x é o próprio x, e E elevado ao ln de x é x. Luiz também comentou que o ln de E é igual a 1. E tá ok isso, né? Porque eu estou tomando o logaritmo na mesma base, tá? Então, o logaritmo de E na base E, isso vai dar 1. Né? Se eu tiver logaritmo de 10 na base 10, isso também dá 1, tá? Então, essa propriedade sempre serve, inclusive, para o logaritmo neperiano. E aqui é só um alerta que a gente já tinha mostrado essa relação, né, de função exponencial com função logarítmica. Isso também se aplica quando eu estou olhando o logaritmo natural. Então, se eu tenho que ln de x é igual a y, isso implica que E elevado a y vai ser o x. Tá? Então, a relação que a gente tinha antes com qualquer que fosse a base do logaritmo também é válida para quando a gente trabalha com logaritmo neperiano, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui com relação a isso?
Então, a gente tem até algumas outras sugestões de exercício, a gente pode enviar para vocês, tá? Quando a gente estiver trabalhando, se a gente quiser trabalhar um pouco mais sobre essas funções. Aqui, um reforço com relação a esse comportamento gráfico das funções, só que aqui agora a gente traz observando a função logaritmo, cuja base é o número de Euler, né? O logaritmo neperiano, e aqui a exponencial, cuja base é o número de Euler, exponencial que a gente mais trabalha, né, com a base de Euler. Para a maioria das aplicações, a gente vai estar trabalhando com essa base aí no número de Euler. E aqui em verde, a reta, né, que faz com que essas duas curvas sejam espelhadas uma na outra, né, que a reta y é igual a x. Então, em azul, eu tenho o gráfico da função exponencial, e aqui em rosa, o gráfico da função logaritmo, tá? Agora, tudo com a base de Euler, né? Logaritmo neperiano, e aqui a função exponencial, considerando a base de Euler, tá? Então, quando a gente vai resolver equações usando isso, a gente precisa lembrar dessa, vou chamar dessa propriedade, né? De que essas funções são funções inversas, que uma faz o que a outra desfaz, tá? E foi isso que, ao longo da aula, a gente acabou utilizando para poder solucionar esses problemas aí contextualizados, tá? Usou outras propriedades também, mas essa relação é super importante, tá? Para a gente poder resolver equações envolvendo esses tipos de funções. Aqui a gente tem algumas sugestões adicionais, e vejam que isso a gente poderia utilizar todas essas ferramentas que foram apresentadas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, nessa primeira equação, a necessidade de descobrir quem é x, tá? Como é que eu faço para descobrir? Ó, aqui tem que o ln, 2 vezes o ln de x é igual a 1. O que é que eu vou fazer? Eu tento isolar o máximo possível, toda a equação, tento isolar o máximo possível, né, a sua variável de interesse, tá? E para isso, você faz as manipulações na função e, por fim, quando a gente recai, né, numa função logaritmo ou numa função exponencial, você vai usar essa operação inversa, tá? Então, se a função ali ficou, por exemplo, nessa primeira, a gente poderia ter o ln de x como sendo meio, né? Se eu quero encontrar quem é x, o que é que eu vou fazer? Eu aplico a função exponencial a todo mundo. Então, vai ser exponencial do logaritmo de x tem que ser exponencial de meio. É elevado ao ln de x, isso aqui vai ser x, então, x eu consigo descobrir se eu fizer é elevado a meio. Então, como é que eu faço para calcular isso? Uso uma calculadora científica e posso mensurar quanto isso vale, tá? Então, nesse caso aqui, é elevado a 0,5, é aproximadamente 1,648. Já nessa daqui, na 2, uma aplicação bem direta também. Eu tenho e elevado a menos x é igual a 5. Não são bases iguais para a gente usar só a função exponencial. O que é que eu vou fazer? Vou usar as propriedades de logaritmo. Eu vou tomar o logaritmo dos dois lados. Vejam que aqui no primeiro eu exponenciei dos dois lados. Aqui eu vou tomar o logaritmo. Então, fica ln de e elevado a menos x. Isso aqui é igual a ln de 5. ln da exponencial de qualquer coisa vai ser essa coisa, tá? Então, menos x vai ser igual ao ln de 5. X, então, é menos o ln de 5. Uso minha calculadora científica e vou descobrir quem seria o x. Se eu usar aqui a calculadora científica, ln de 5 é 1,609, tem um menos aqui na frente, então vai ficar menos 1,609. Para cá, o que é que eu vou fazer, Alessandra? Tenta primeiro deixar na forma mais simples possível para a gente poder seguir, tá? Então, nessa 3, é elevado a 2x mais 3. Isso aqui é igual a 7.
que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quem é x. O que é que eu vou fazer? Eita, aqui faltou... que já resolvi, na verdade. Já fui simplificando, né? Aqui, na verdade, era menos 7, né? Menos 7 igual a 0. Aí vai o passo seguinte que eu dei, que é elevado a 2x mais 3 é igual a 7. Para descobrir, tomo o logaritmo dos dois lados. Aqui vai ficar, então, 2x mais 3 é igual a ln de 7. 2x ln de 7 menos 3. E, por fim, o x vai ser ln de 7 menos 3 dividido por 2. Uso a calculadora e descubro, tá? E, por fim, ln de 5 menos 2x menos 3. Perdão. 5 menos 2x é igual a menos 3. Bem, nessa aqui, primeiro a gente manipulou o quanto a gente pôde para poder usar a relação das inversões da função exponencial e logarítmica, tá? Aqui já está mais ou menos isolado. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar é aplicar quem seria a função inversa ao logaritmo é exponencial. Então, vai ficar exponencial de ln de 5 menos 2x tem que ser igual a exponencial de menos 3. Exponencial do logaritmo vai ser o próprio argumento. Então, 5 menos 2x é igual a exponencial de menos 3. Quero descobrir somente o x, né? Então, vou manipular isso aqui. 5, passar o 2x para cá, isso aqui para cá. É elevado a menos 3x é igual a 2x. X, então, 5 menos é elevado a menos 3 dividido por 2, tá? Então, a gente consegue descobrir quem é o x em termos, né, desses valores que a gente, nesse caso, precisa obrigatoriamente ter uma calculadora científica para poder ter essas informações, tá? Ou, se for fornecido, uma tabela de valores, né? Como um dos exemplos que o Luiz fez para a gente, que foi dado, por exemplo, alguns logaritmos já de alguns termos, né? Então, a gente usou o que foi apresentado, tá? Se a gente não tivesse informação prévia, a gente precisa ter acesso a uma calculadora científica para poder encontrar quem são esses valores, tá? Vou deixar aqui indicado. Vocês tentam observar. Deixa eu ver só se dá para a gente fazer. Dá para fazer rapidinho. Quanto é o ln de 7? Vai fazer no segundo, por favor, Luiz, para eu anotar o valor do primeiro. ln de 7 menos 3 dividido por 2. Aqui o x, ele é aproximadamente menos 0,527. E aqui, elevado a menos 3. Isso. Aqui, se eu não me engano... 2,48, professor, aproximadamente. Quanto? 2,48. 2,48. Joia. Ok? Então, a gente conseguiu encontrar aqui quem são esses valores, lançando mão de uma calculadora científica, tá? Pergunta, gente, dúvidas? Então, aqui, compartilhamento. Ok, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje, vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Amanhã a gente vai ver ainda um pouquinho de funções, tá? Com funções trigonométricas. A gente vai dar uma pincelada, porque pode ter alunos de atuária participando do encontro amanhã. A gente vai ver uma pinceladinha de funções trigonométricas e vai olhar um pouco sobre matrizes, tá joia? Vou parar aqui o compartilhamento, a gravação da reunião. Agradecendo, né, por vocês estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. A gente se encontra amanhã para o último encontro dessa ação, tá, do projeto.